Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, ela já se encontra aqui, Camila Hanan Moraes, que é advogada e pós-graduada em Advocacia Civil. Ela é membro da APAC, está pela primeira vez aqui no nosso programa e veio hoje para conversar com a gente. Você sabe quais são os direitos dos pacientes ostomizados? Se você não sabe, nós vamos tirar a sua dúvida agora no Direitos e Deveres. Estamos aqui no estúdio e nos Direitos e Deveres. Hoje nós temos o apoio da APAC, que a cada terça-feira sempre está aqui no nosso programa com grandes profissionais, grandes advogados preparados para poder nos ajudar. É um bate-papo onde a gente coloca a informação e principalmente tira suas dúvidas. E a gente já começa logo falando com ela, que aceitou o nosso convite de estar aqui no estúdio. Estou super feliz de estar recebendo você, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Vanusa. Bom dia para você aí de casa. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa compartilhar muitas experiências juntos. Muito bom. E a gente já começa logo explicando para quem está em casa e passando as informações para quem está em casa de que uma pessoa que está ostomizada, ela de verdade precisa de um apoio maior. E nesse momento a gente já tenta de uma certa forma chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa, que estão nesse exato momento querendo entender um pouco mais como é que acontece, quais são os direitos quando o assunto é. Nessa área de saúde, a gente sabe que, às vezes, as pessoas, Camila, elas passam por dificuldade por falta de uma boa informação, né? Isso. Em primeiro lugar, é importante a gente explicar para as pessoas que estão em casa, né? O que é o ostomizado. Sim. Né? Porque as pessoas muitas vezes não entendem esse termo. Então, ostomizados são pessoas que fazem cirurgias para desviar, elas usam equipamentos externos para desviar funções do corpo momentaneamente ou permanentemente. Exemplos são pessoas que fazem traqueostomia para ajudar na respiração, pessoas que colocam sondas na barriga para se alimentar, ou pessoas que colocam bolsa de colostomia ou bolsas para eliminar urina, bolsas para eliminar fezes e urinas, quando elas sofrem lesões no seu aparelho digestivo, no intestino ou no aparelho urinário. Então, essas pessoas são as conhecidas como ostomizadas e elas são muito estigmatizadas. É muito importante essa pauta porque, por falta de conhecimento, essas pessoas são muito estigmatizadas. Inclusive, teve uma grande alta desse tema quando aquele ator famoso, Luciano Zaffir, foi desfilar na São Paulo Fashion Week no ano passado com a bolsa de colostomia dele. Para quem não lembra da história, o Luciano Zaffir teve Covid-19. Nesse processo, ele teve um problema pulmonar, acabou afetando o intestino e ele precisou passar por uma colostomia momentaneamente para que ele pudesse cicatrizar esse intestino. E hoje, pelo que eu sei, ele já até recebeu alta. E desfilou com essa bolsa justamente para mostrar que essas pessoas existem, que essas pessoas precisam ter autoestima e que essas cirurgias servem para salvar vidas. Isso mesmo. Tudo muito bem explicado por esta grande profissional que aceitou nosso convite de falar sobre esse assunto. Porque, assim, durante esses quase 3 anos, muitas pessoas passaram a conviver e viver mais ainda com essa situação. E eu acredito que a lei mexeu um pouco mais, principalmente relacionado à época do Covid para cá, né? Parece que a área de direito se envolveu mais ainda nessa questão, né? Exatamente. Nós temos, primeiro, a pessoa ostomizada é considerada pessoa com deficiência e pessoa com deficiência física, tá? De acordo com os decretos, ou seja, ela tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência, que é, por exemplo, o meu caso, uma pessoa com deficiência visual. Claro que cada deficiência tem as suas particularidades e cada paciente tem o seu quadro, consequentemente ele vai requerer os específicos cuidados, né? Então, em geral, os direitos são muito parecidos e vão variar dependendo também da questão social. Por exemplo, uma pessoa que precisa de mais auxílio do governo,
ela vai poder, se ela tem baixa renda, ela vai ter direito ao benefício de prestação continuada, ela pode ter direito, todos nós temos direitos a atendimento pelo SUS. E esses produtos que o ostomizado precisa, dados pelo SUS, como também políticas de autocuidado. Já se ela tem um plano de saúde, esse plano obrigatoriamente tem que fornecer todos os equipamentos que ele precisa, todo o tratamento e, caso precise trocar essas bolsas, todo esse material de apoio. Se a pessoa trabalha ou trabalhava, contribuinte da Previdência, ela vai ter auxílio doença ou, caso não consiga se recuperar, uma aposentadoria por invalidez. Já não seria o caso de um BPC, porque a condição social dela já seria diferente. Sim. Se ela tem uma casa, está financiando uma casa, ela pode requerer a quitação desse financiamento, caso você passe por uma ostomia. São muitos direitos, né? Que às vezes a pessoa que está em casa talvez não tivesse nem noção. Né? Por isso que é importante você se informar ou até procurar um advogado. Você pode buscar esse direito através de um profissional, como a gente está aqui com a Camila, que está aqui passando todas essas informações. São muitos os direitos, né? E o que chama atenção, e que eu acho que é interessante também a gente falar, é sobre a questão daquela pessoa que vai ter esse uso permanente ou não. Os direitos são os mesmos? Olha, geralmente a maioria dos direitos são relacionados a pessoas que vão ter esse uso permanente ou a longo tempo. Até mesmo pelo conceito da Lei Brasileira de Inclusão, que se relaciona ao conceito de pessoa com deficiência. Ela precisa ter uma limitação a longo prazo. Ela vai ter que comprovar que verdadeiramente ali é para ficar verdadeiramente com esse apoio total, porque ela vai usar de forma permanente. Exatamente. Por quê? Porque a ideia não é priorizar, é fazer com que essas pessoas tenham igualdade de direitos com as demais pessoas. Então, como essa condição às vezes é estigmatizante, elas sofrem discriminação, precisam de cuidados específicos, elas consequentemente precisam de direitos específicos para que elas possam alcançar os mesmos objetivos que as demais pessoas. Pronto, eu queria que você falasse também a respeito na questão da educação. O que a legislação garante para essa pessoa? Olha, na questão da educação, ela garante a educação inclusiva, tanto com relação a quem está na escola, como também a políticas de autocuidado, de prevenção e tanto com ela como também com relação a toda a família, todos aqueles cuidados e todos aqueles cuidados que elas precisam ter com esses equipamentos e também com o ambiente que elas vivem, já que elas ficam com algumas exposições, né, no corpo. Nessa questão da educação, né, esses direitos que de uma certa forma são garantidos a estas pessoas, já aconteceu casos das pessoas terem que recorrer até vocês porque viram esses direitos dentro da sala de aula ou até mesmo dentro de escolas não serem respeitados? Olha, direitos com relação à pessoa com deficiência e não serem respeitados, infelizmente ainda acontecem. A mim, pessoalmente, no caso de ostomizados, não chegou direito em escolas especificamente. Mas já vi casos, sim, de pessoas precisarem recorrer à justiça porque não estavam conseguindo direitos, não estavam conseguindo os seus equipamentos, as suas bolsas, o seu tratamento digno pelos seus planos ou mesmo pelo SUS. Então, existem formas de denunciar, existem formas de denunciar na ANS, na ouvidoria do SUS, e caso a pessoa não esteja conseguindo administrativamente, ela pode recorrer a um advogado ou à defensoria pública. Quando você fala de preconceito, aí me vem... Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque eu acho que muitas pessoas, de uma certa forma, acabam ficando mais dentro de casa do que muitas vezes saindo para estudar. Preferem ficar dentro de casa, preferem estudar dentro de casa. Então, assim, é uma oportunidade a gente chamar a atenção dessas pessoas para estarem em sociedade e poderem ter o seu direito de ir e vir da forma como elas verdadeiramente desejam
e podem. Porque muitas vezes você não vê as pessoas procurando talvez esses direitos porque elas se sentem mal muitas vezes com preconceito de outras pessoas, né? E é bom a gente chamar atenção para que você não deixe de estudar, que você não deixe de ter a sua qualidade de vida por estar passando por esse momento ou até mesmo convivendo no dia a dia com essa situação, né? Isso mesmo. A gente chama a atenção não só da pessoa ostomizada, como também daquele nosso representante que está na Câmara, no Senado, nas câmaras de vereadores, na Assembleia. Por quê? Porque a portaria do SUS ela é de 2009 e, como você colocou, de 2020 para cá, essa situação tem ficado mais presente, a gente tem visto com maior frequência e já é um questionamento. Nós temos hoje, em 2020 no Brasil, cerca de 400 mil ostomizados e esse número tem aumentado. Segundo dados que eu vi, ele tem aumentado de 10 a 15 mil pessoas por ano. Então, essa portaria precisa ser atualizada, é uma queixa dos ostomizados e, consequentemente, a gente precisa fazer políticas públicas, pensar em políticas públicas, tanto para quem cuida dessas pessoas, como também para elas mesmas. E para a sociedade, de modo geral, a gente chama a atenção para que a gente respeite as diferenças, para que a gente respeite a diversidade, para que a gente respeite o que a gente não conhece, para que essas pessoas não se sintam constrangidas em estarem no meio de todos nós. Por isso que a gente dá um alerta aqui e chama atenção, como a própria advogada falou agora, das pessoas que estão assistindo o nosso programa. Você deve conversar com seu filho, você deve conversar com a sua filha, você, professor, também, para que as pessoas possam entender a saúde como algo que tem que ser levado muito a sério, principalmente relacionado à saúde mental. Porque essa pessoa que está passando por esse momento já não é fácil, mas se você assumir toda essa história, conviver com essas pessoas de uma forma mais natural possível, você vai ver uma qualidade de vida na vida dessas pessoas, né? Quantas pessoas, a gente vê você dando aí os dados, aí não chegou nenhum caso até o momento, mas nesse exato momento pode ter gente assistindo o nosso programa. Alguém com vontade de ir para a escola estudar e que muitas vezes fica em casa, estudando em casa, para não conviver com outras pessoas. E isso a gente não pode admitir, não é isso, doutora? Com certeza. Todos nós temos o direito de ter o nosso espaço, até mesmo por uma questão de dignidade. Porque antes de uma bolsa de colostomia ou de outro equipamento como esse, vem uma pessoa, um ser humano com direitos e deveres. E que pode ser a qualquer momento eu ou você. Qualquer pessoa. E olha, a gente quer também entender um pouco mais na questão do transporte, né? O que a legislação garante para essas pessoas? Bom, com relação a essas pessoas, elas, como eu falei, são consideradas pessoas com deficiência física. Então, elas têm gratuidade nos transportes, assim como as pessoas com deficiência física, seja a nível interestadual, ou seja, federal, estadual, e nos municípios que têm gratuidade para a pessoa com deficiência física, ela também deve incluir os ostomizados. E com relação a pessoas que podem comprar veículos, elas têm descontos de impostos a nível federal, estadual e municipal, também dependendo de cada estado/município. Ela pode ter isenção nesses tributos, como as pessoas com deficiência física. Ok. Primeiro a gente quer agradecer por ela estar aqui, mas eu gostaria muito que, se faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa assistindo o nosso programa, seria muito interessante a gente passar para essas pessoas que estão assistindo e para aquelas que acompanham essas pessoas. Bom, eu acredito que a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que, não só os ostomizados, mas as pessoas com deficiência que estão assistindo, é que nós precisamos acreditar em nós mesmos, buscar os nossos direitos e falar por nós mesmos, porque nós podemos chegar onde nós quisermos. E para a sociedade de modo geral, a mensagem que eu gostaria de deixar é que tem uma frase de uma música que diz que se as cores se misturam pelos campos é porque flores diferentes vivem juntas. Então, que nós possamos olhar os ostomizados como pessoas que aquilo que vocês estão vendo, que talvez visualmente não seja tão agradável de se ver, foi o único meio que aquela pessoa teve de salvar a própria vida. Que nós possamos olhar e respeitar o que é diferente. Agradeço a você
e a TV O Dia pela oportunidade. Continuo à disposição para qualquer esclarecimento. Pra gente é um prazer receber você aqui, muito linda, tá? E aqui no nosso programa, brilhantando o nosso programa e mostrando que o Bom Dia valoriza todas as pessoas de verdade. É um direito que você tem de ir e vir, tá? E a gente fica extremamente orgulhosa de estar aqui com a Camila, advogada, pós-graduada em advocacia civil. Ela é membro da APAC, então assim, as pessoas que se sentirem prejudicadas, quiserem entender melhor os seus direitos, buscar verdadeiramente essas informações, entre em contato com a APAC, mas tem também o Instagram da nossa querida Camila, né, Camila? Isso mesmo, eu estou no Instagram, @CamilaHanna_ADV, tem o Instagram da APAC. E se vocês precisarem também, denunciem caso sejam descumpridos. Se vocês virem que pessoas estão sem tratamento, principalmente pelo SUS ou por planos de saúde, denunciem, procurem a justiça. Se não puder pagar um advogado, procure a defensoria. Mas é muito importante que essas pessoas tenham um tratamento digno. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei até encantada com ela, que ela chegou aqui e disse assim, olha... Ela reconheceu minha voz, né? Isso é muito bom, não tem coisa mais maravilhosa. A gente já ouvia minha voz já há um bom tempo, a gente fica extremamente feliz e ao mesmo tempo cheia de orgulho de ver você aí mostrando para a sociedade o quanto a gente tem os nossos direitos e o quanto a gente deve também cumprir os nossos deveres. Então você está de parabéns. Parabéns à PAC também, tá bom? Obrigada. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. A Camila... maravilhosa, faz parte sim da APAC e a gente tem o maior orgulho de dizer para você que a APAC é de verdade um espaço, um local onde a gente conhece os melhores profissionais de advocacia, tá bom?